Boa noite, gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa quinta-feira, onde nós estamos falando do amor, da plenitude de Deus, que possa falar grandemente ao teu coração. Vamos para a pergunta de quinta-feira passada: quantas vezes Deus apareceu a Salomão? Então você que respondeu 2 vezes, você acertou. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. E agora vamos para a pergunta de quinta-feira. Hoje, em qual cidade Jesus veio a falecer? Essa tá fácil, hein, irmãos? Vamos lá no comentário e responda lá, amém? Mas vamos falar de um tema nesta noite: uma jornada de fé. Uma jornada de fé. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos ele teve um encontro com Jesus. E aí eu pergunto para você nesta noite: como será que foi a fé de Nicodemos? Então eu gostaria de ler aqui com você no capítulo de João 3, do versículo 1 ao versículo 3, onde a palavra de Deus ela nos diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, olhando para a vida de Nicodemos, a fé ela pode surgir de repente, ou a fé ela pode surgir de forma gradual. E com Nicodemos foi assim, né? A fé foi chegando aos poucos. E nós sabemos que Nicodemos, esse homem era um homem respeitado, ele era fariseu, ele desfrutava uma posição privilegiada de membro no Sinédrio. Então nós vemos que Nicodemos era um homem culto. A Bíblia diz que os fariseus, eles eram homens instruídos na lei, que conhecia. E Nicodemos ele ainda era privilegiado, né? Porque ele era um dos membros do Sinédrio, um dos membros respeitado. E ele levava uma autoridade entre os judeus da época de Jesus. Então nós vemos que ele tinha um cargo de destaque. E a Bíblia diz que os fariseus, né, eles eram um grupo rígido, que enfrentava o cumprimento de cada detalhe da lei mosaica. Então nós vemos que os fariseus, eles cumpriam à risca a lei mosaica. Cada detalhe eles obedeciam. E os fariseus eram um grupo que acreditava no sobrenatural da atuação dos anjos. Então os fariseus,
eles não acreditavam em Deus, mas eles acreditavam no sobrenatural operado pelos anjos. Só que Nicodemos, ele começou a ter curiosidade, e ele queria conhecer quem era Jesus. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, você já teve esta curiosidade também, de querer conhecer Jesus. E é por isso que a fé de Nicodemos, ela foi nascendo aos poucos. Porque quando nós olhamos para o versículo aqui, de número 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele precisava o quê? Nascer de novo. E nós vemos que Nicodemos, ele tinha uma posição de destaque. E ele tinha grande orgulho de sua posição, porque era uma posição privilegiada, como filho de Abraão, e costumavam-se vangloriar da sua herança racial. E eles ainda tinham esse ponto, né? Porque eles se vangloriavam por eles serem filho de Abraão. E de repente ele ouve Jesus dizendo para ele que era necessário ele nascer de novo. E aí Jesus faz um comentário com Nicodemos, um comentário inesperado, que o Senhor acabou frustrando as expectativas de Nicodemos. Porque eu imagino que Nicodemos, ele chegou ali, né, chamando Jesus de Rabi, né, para um grande debate. E na primeira colocação que Jesus coloca para Nicodemos, você imagine, irmãos, um conhecedor da lei, um homem que tinha um grande conhecimento, um homem que cumpria as leis mosaicas à risca, um homem que se gabava por ser filho natural de Abraão. De repente Jesus chega e fala para Nicodemos: olha, necessário é nascer de novo. Nicodemos, ele fica frustrado, porque Nicodemos, eu imagino que ele tinha chegado ali para ter um grande debate com Jesus. E quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele não sabe o que responder. E ele questiona Jesus e ele diz assim: mas como eu, velho, voltaria ao ventre? Olha que interessante, irmãos. Olha a sabedoria de Jesus para com esse fariseu. E aí Jesus responde para ele: é necessário nascer da água e do Espírito. E aí começa a nascer essa fé graduativa no coração de Nicodemos. E é essa fé que ela deve ser gerada dentro de nós. É esta fé que tem que nascer dentro de nós. A curiosidade levou Nicodemos a ter um encontro com Jesus. E é esse encontro que Jesus ele quer ter na tua vida. É essa fé que Jesus ele quer gerar dentro de você. Talvez você é uma pessoa muito culta, talvez você é uma pessoa muito entendida.
E talvez o que está te faltando nesta noite é você abrir o teu coração para Jesus. É você conhecer quem é Jesus. E essa fé, ela nasceu dentro do coração de Nicodemos. E é essa fé que vai ser gerada dentro de você. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Lembrando, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Você pode ser um semeador de vidas. Basta apenas você compartilhar, que mais vidas serão alcançadas. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Lembrando que no domingo, às 8 horas da manhã, primeiro domingo do mês, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.